E se eu te disser que as mulheres costumavam jogar na NBA? Ou que é uma linha de 4 pontos que você nunca soube que existia? Há muitas coisas que você não sabe sobre a NBA. Uma delas é que existem números de camisas que são tão intrigantes que foram banidos da liga. Sim, em 1999, Dennis Rodman estava fazendo o que podia para chamar a atenção, colocando vestido de noiva e usando até maquiagem. Quero dizer, o homem até pintou seu cabelo de rosa. E sua busca de chamar a atenção não parou por aí. O olhar dele dizia que ele queria uma camiseta chamativa, um número respeitável, algo que honraria sua carreira. Tão surpreendente, Rodman decidiu escolher o 69. Quero dizer, o que você mais esperava, certo? O jogador estava tão determinado a esse número que sua única exigência antes de assinar com Mavericks era pegar o número 69. Se houver um dono de equipe que tenha senso de humor, é o Mark Cuban. Então claro que ele disse sim, mas havia um problema com o comissário da NBA, David Stern. Quando Dave ouviu sobre o número de Rodman, ele não estava aceitando de jeito nenhum. Ele não gostou do que viu e quis proibir Dennis de usá-lo. Embora Rodman lutasse por isso, Stern não mudava de ideia facilmente, sendo praticamente impossível de alguém mudar sua mente. Com isso, o número 69 caiu como o único número de camisa banido da história da NBA. Não precisamos nem dizer o motivo, não é mesmo? Agora falando em 69, 69, você sabia que costumava ter mulheres na NBA em 1977? O projeto de draft da NBA não tinha escolhas típicas, como 2 rodadas de 60 jogadores como vemos hoje. Era 7 rodadas e 170 escolhas. Então a porta estava aberta para várias pessoas entrarem. E naquele ano, na 7ª rodada, o Utah Jazz fez história com a escolha de número 137. O time selecionou Lucia Harris, que se tornou a primeira mulher oficialmente permitida na NBA. E quero dizer que ela mereceu. Na faculdade, Lucia conseguiu o feito de 25,9 pontos e 14,5 rebotes por jogo. Então, não foi à toa que ela foi escolhida antes de outros 33 caras. Mas logo depois que ela foi escolhida, as coisas pioraram. Quando Lucia foi chamada para o campo de treinamento, ela nunca apareceu. Esta foi a primeira mulher a se juntar na NBA. Ela seria uma super estrela, como se fosse a oportunidade de uma vida. Então por que ela simplesmente desapareceu? Lucia estava grávida, e obviamente ela não poderia estar lá agarrando rebotes com o bebê na sua barriga. Assim a carreira de Lucia acabou. Mas isso não é tudo de ruim. Na verdade, não há regra que impede as mulheres de serem recrutadas se uma garota for boa o suficiente. Agora, só o tempo dirá se veremos algo assim novamente. Acredite se quiser, mas esse momento quase nunca teve chance de acontecer, porque em 1954 a NBA quase foi cancelada. Pense em como o mundo seria diferente sem a NBA. Eu não teria nem o que falar. Mas para entender como a liga quase foi cancelada, temos que voltar a 1950. Veja, nos anos 50, a NBA era completamente diferente. Era visto as equipes passando a bola ao redor do garrafão, sem nem mesmo tentar ganhar alguns pontos. Se passou 10 minutos e os jogadores literalmente seguraram a bola para que o outro time não pudesse pegá-la. Caraca, como assim? Era um tempo sem cronômetro de ataque, então se estivesse ganhando o jogo, não havia nenhuma razão para arremessar a bola. Quero dizer, houve um jogo entre Pistons e Lakers, que realmente terminou em 19-18. São 37 pontos totais em um jogo de 48 minutos. Pense nisso, isso é menos de 1 ponto por minuto, ridículo, não é mesmo? E por causa disso, a audiência da NBA foi cada vez pior. O público diminuiu tanto que a liga saiu de 18 times para apenas 9. Se algo não fosse feito rapidamente, a NBA realmente teria terminado.
Então os donos se encontraram em uma pista de boliche para uma reunião. Lá, eles precisariam de uma chuva de ideias porque seus empregos estavam em jogo. E depois de estudar algumas análises, eles encontraram a resposta. Indo mais a fundo nas análises, descobriram que quanto mais pontos um time marcava, mais pessoas queriam assistir. Então veio uma dúvida: como a liga poderia forçar os times a marcarem os pontos? Então, decidiram colocar um relógio. Assim as equipes não teriam a escolha a não ser se livrar da bola. Foi exatamente o que eles fizeram. E o primeiro jogo de volta com a nova tecnologia, Sacramento Kings, derrotou os Boston Celtics. O resultado foi surpreendente, 98-95. Isso é um jogo muito melhor do que o resultado de 37 pontos, não é mesmo? A NBA sabia que eles encontraram seu bilhete dourado para ficarem vivos. Mas veja que há realmente uma mudança que está sendo considerada na NBA agora. E essa decisão irá mudar o basquete para sempre. Estamos falando sobre uma linha de 4 pontos. Nos últimos anos, vimos jogadores como Stephen Curry, LeBron James, Lillard e Trae Young arremessando bola de 3 pontos com mais distância do que qualquer outro jogador da história. Mas por quê? Você poderia simplesmente chegar 3 metros mais perto e sua vida se torna muito mais fácil também. Acontece que as equipes têm praticado uma linha potencial de 4 pontos. De acordo com o jornalista da ESPN, o Philadelphia, Hawks, Nets, Bulls e Bucks foram as primeiras equipes a implementar uma linha de 4 pontos em seus campos de treinamento. Cada equipe tem uma nova linha, cerca de 5 passos atrás da linha de 3. Mesmo que não haja 4 pontos oficiais de um jogo de NBA, os times estão preparando os jogadores para quando ter. Acho que vai ser interessante ver o impacto de algo assim na liga. A linha de 4 pontos é muito interessante, mas uma coisa que sempre me perguntei é por que os Bullets de Washington mudaram seu nome para os Wizards. Bom, tudo começou com um trágico tiro, em 1995. Os Bullets eram uma equipe do topo da NBA. Eles acabaram de sair de uma vitória do campeonato. De surpresa, em 4 de novembro, o primeiro-ministro de Israel foi assassinado. Agora eu sei o que você está pensando. O que isso tem a ver com a NBA? Robin era um amigo muito próximo do dono dos Bullets. E depois que ele foi morto, o nome dos Bullets continuava martelando em sua cabeça. Ele não conseguia superar o fato de que sua própria franquia foi nomeada após a coisa que matou seu melhor amigo. Então, imediatamente depois do funeral, Pollen anunciou que o time de Washington precisava de uma mudança. Ele disse que seu amigo foi baleado nas costas, então o nome não é mais apropriado para uma equipe esportiva. Então, em 97, a equipe decidiu deixar a decisão para os fãs. A organização abriu uma linha de asterisco 800 para a comunidade e permitiu que votassem 5 opções diferentes. Se você me perguntar, essas opções eram péssimas. Quero dizer, apenas pense sobre. O Wizards poderia se tornar o Sea Dogs, Dragons ou Stallions. Você sabe, eu nunca gostei muito do nome Wizards, mas agora vejo que os fãs escolheram bem entre essas escolhas péssimas. Os fãs, no final das contas, falaram e os Bullets se tornaram os Wizards. Mas você quer saber o que é ainda mais louco do que uma equipe mudando de nome? Todos na NBA agora estão arremessando de um jeito estranho os lances livres. Apenas para ser diferente, como você já deve ter tirado sarro de uma criança que arremessou assim. Here's the moment we've all been waiting for. E se eu te dissesse que esse jeito é literalmente a melhor maneira de acertar? Não acredite realmente em mim. Vamos levar as coisas de volta a 1960, quando o Rick Barry estava fazendo o impossível na época. Ele era diferente de qualquer jogador da história de NBA. Não, ele não estava fazendo dunks ou arremessando de qualquer lugar da quadra, ou algo louco assim como vemos hoje. Em vez disso, ele estava arremessando seus lances livres como uma vovó.
Sim, o Barry segurava a bola entre suas pernas e ele jogava por baixo, e houve uma grande razão para isto naquela época. Ele era o maior chutador da história da NBA, então ele passou a deixar o mundo saber sua fórmula secreta, dizendo do ponto de vista da física: é uma maneira muito melhor de arremessar. Dá um pouco mais de margem para acertar do que quando você arremessa com as mãos. Basicamente, arremessando desse jeito, a porcentagem de seus acertos subiram muito. Mesmo que esse cara estivesse acertando os lances como um louco, ele foi dado como um palhaço por muitos jogadores. Quero dizer, ele estava sendo dado como bobo pelos outros jogadores. Até o próprio Shaq falou que ele prefere errar todos os lances livres antes de arremessar desse jeito ridículo. Shaq, vem aqui, você fez média 0, quem é você falando sobre isso? Agora, se você ainda não acredita em mim, há 1 tonelada de pesquisas sobre isso, e eu literalmente provo que eu estou certo. Então, eu não sei o que te dizer, mas os jogadores não dizem para arremessar lances livres de uma maneira certa. Eles podem ter o estilo que quiserem, mas quando se trata da roupa que os jogadores vestem, isso é algo que eles são forçados a fazer. Você já se perguntou por que as equipes sempre se vestem de branco? Quando a NBA criou os jogos que seriam exibidos na TV, não havia tela plana 4K Samsung, ou nem as TVs de hoje em dia. Então, todos os jogos foram mostrados em preto e branco. Isso tornou-se uma regra não escrita, que uma equipe precisava ter uma cor sólida e a outra tinha que ser branca. E esta se tornou uma coisa permanente por décadas. Mas isso não é a única coisa que ficou na NBA. Desde que a liga foi criada, uma coisa sempre fez parte do jogo sujo. Enquanto você tem pessoas competindo, alguém vai fazer o que puder para ganhar a vitória, mesmo que isso signifique tentar ferir um jogador estrela para vencer a partida. Você quer ouvir mais histórias como essa? Acompanhe o nosso canal e os próximos vídeos.